Então, boa tarde para turma 229. Hoje, dia 8 de outubro, a gente vai começar o conteúdo de ecologia, que a gente terminou agora há pouco parte de morfofisiologia humana e de infecções sexualmente transmissíveis. Hoje a gente vai começar o conteúdo de ecologia e a gente vai começar tentando entender alguns conceitos importantes de ecologia, né? Conceitos que talvez você já tenha ouvido falar ou não. Não sei se vocês já devem ter ouvido falar, por exemplo, em habitat, já devem ter ouvido falar em população, comunidade, em ecossistema, biosfera. Já ouviram esses termos em algum momento da vida de vocês aí? Já sim. Qual, assim, que você lembra o que significa, Daniela? Eu acho que habitat, que é o mais comum que todo Habitat. mundo escuta, né? O que significa habitat? O que é um habitat? Seria mais ou menos o local onde vive animal, principalmente. O local onde um determinado animal vive. Isso. Mas uma planta pode ter seu habitat, será? Não? Por exemplo, existem plantas Oi, pode que repetir? só uma planta pode ter um habitat, Pode. ou é uma coisa só de animais. Não, é porque, resumindo em grande parte, é só em animais que se vê falando normalmente. Mas, tipo, habitat pode ser qualquer lugar onde algo, ser vivo, digamos assim, está presente. Ocorra, né? Por exemplo, tem plantas que são de praia, né? Então, quando falar, essa Sim, planta é típica de praia, quer dizer, o habitat dela é a praia, né? Outras plantas sim. são típicas de florestas, né? Então, o habitat daquelas outras plantas é a Algas marinhas, floresta. por exemplo. Vivem no mar, né? Então, pode Uhum. ser para animal, pode ser para vegetal. Então, de forma geral, habitat é onde um determinado ser vivo, onde eu espero encontrar um determinado ser vivo, né? Aham. E dos outros conceitos que eu citei aí. Nicho ecológico, alguém já ouviu falar? Ah, mas eu acho que eu não escutei. Não? Ecossistema. Eu já ouvi falar, mas o verdadeiro significado eu não lembro, professor. Biosfera. Também já ouvi falar, mas não lembro. Não são conceitos que a gente distantes da gente, mas que de forma geral a gente já ouviu falar, ouviu o nome, mas não sabe exatamente o que significa, né? Então, o Sim, a objetivo dessa explicação. isso. Então, o objetivo dessa aula é trazer a, o significado desses conceitos, tá? Então, é uma aula introdutória à ecologia, onde eu vou igual nas outras aulas trazer uma uma questões, né, do Enem, para vocês verem mais ou menos como esse conteúdo é cobrado. E depois a gente vai entrar na aula Professor, o senhor tá falando dos olhando o conceitos. chat? Ah, o chat, alguém falou alguma coisa de atmosfera, né? Biosfera, sim, eu já vi essa definição para biosfera. É a camada da atmosfera onde há vida, né? Também tem isso, tá? E a gente vai entrar nesses conceitos. Então, essa aula é uma aula de fundamentos em ecologia, né? Para a gente tentar entender um pouquinho desses conceitos, para depois a gente poder usá-los. E aí eu trago duas questões do Enem. Essa aqui é do Enem de 2020, tá? Então, a grada do cerrado é uma espécie de ave. Deixa eu já arrumar uma coisa aqui antes que eu fiz essa aula hoje. Aí não deu muito tempo de conferir as coisas. Professor, semana que vem vai ser aula presencial? Vamos ver. Tá tudo rumando para que sim, mas eu não tenho como dar certeza. Depende também de algumas coisas da gestão, tem que agendar, tentar definir como Uhum. vai ser. Mas depois do dia 15 o senhor vai voltar, né? Eu estou à disposição para voltar assim que a gestão der ok para a gente começar lá com segurança, Ok. tá?
Então, a gralha do cerrado, Cyanocorax cristatelus, é uma espécie de ave que tem um característico topete frontal alongado, plumagem azul escura, parte posterior do pescoço e garganta pretos, barriga e ponta da cauda brancas. Alcança até 35 centímetros de comprimento. É uma espécie onívora. Sua ampla dieta inclui frutos, insetos, sementes, pequenos répteis e ovos de outras espécies de aves. Então, além das características morfológicas, né? Quais são as características morfológicas? Topete frontal, com plumagem azul escura, parte posterior do pescoço, garganta preta, barriga e ponta da cauda branca. Isso aqui é característica morfológica. Então, além das características morfológicas, a descrição da gralha do cerrado diz respeito ao quê? Falou alguma coisa do habitat de onde ela vive? Não, Não. Falou do ecótopo? eu acho que não. Falou do nível trófico? Eu acho que vai ser o nicho ecológico, não vai? Falou do nicho ecológico? Será que é nicho ecológico? Falou do ecossistema? Então a Daniele está falando. É Daniele, né? Sim. Está falando aí que ela acha que é o nicho ecológico, né? Vamos ver no final da aula, a gente volta nessa questão para conversar sobre ela. Outra questão do Enem 2020, então, pesquisadores delimitaram unidades evolutivas significativas, UES, de 5 espécies pertencentes a diferentes grupos de vertebrados, distribuídos em 8 áreas distintas, como mostra o quadro. Então, eu tenho 8 áreas e 5 grupos de vertebrados. Nesses grupos de vertebrados, em cada ordem, né, tem as espécies, que são as unidades evolutivas significativas aqui, tá? Então, a OES5 é uma, a OES3 é outra, 4 é outra, assim por diante. Cada OES representa uma população isolada histórica e geneticamente, diferenciada e apresenta prioridade para manejo de conservação. Então, a gente tem prioridades, essas OES têm prioridades em cada área para manejo e conservação. Então, considerando a área 4, aqui a área 4, a espécie que terá prioridade nas estratégias de conservação pertence a que grupo? Então, aqui na área 4, qual dessas espécies vai ter prioridade de preservação nessa área? Alguém consegue? É uma espécie de ave? É uma espécie de anfíbio? É uma espécie de roedor? Uma espécie de lagarto ou uma espécie de morcego? Que vai ser prioritária aqui na área 4. Alguém tem uma ideia? Ô Bernardo, esse Uma D, espécie de ave? ave, será? Esse D que você colocou, Bernardo, é para essa questão ou é para anterior? Ah, é anterior, beleza. Ave? Todo mundo concorda? Ave ou morcego? Vocês acham que tem que ser prioritário na área 4? É? Então Eu tá, acho que é porque principalmente pela caça. somente pela caça. Bom, então vamos lá. Mas tem alguma coisa na questão que faz você chegar a essa conclusão? Algum dado que a questão apresentou que faz você chegar a essa conclusão? Bom, até o final da aula a gente chega lá. Bom, mas o que é ecologia? A ecologia a gente vai estudar algumas coisas, como por exemplo o ciclo do carbono, né? Então trouxe aqui um esqueminha do ciclo do carbono para vocês, porque o carbono é um átomo muito importante aqui na Terra, né? Ele está presente nos nossos combustíveis, ele é produzido na queima, ele é produzido na respiração dos seres vivos, né? Ele é produzido na decomposição de matéria orgânica. Ele é importantíssimo para a manutenção do efeito estufa. Vocês sabem o que é efeito estufa? Não? Professor, não aguento mais falar, por favor, outras pessoas Não, falem. não, tá bom. Se não quer falar, não tem problema.
Bom, o efeito estufa é o efeito que faz com que parte do calor que o Sol manda para a gente permaneça aqui, né? Então, as radiações solares entram através da atmosfera, aquecem a superfície do planeta, e se não tivesse uma camada de gases ao redor do planeta, esse calor, assim que o Sol sumisse, ele desapareceria também, né? Isso acontece em vários planetas do nosso sistema solar. Variações de temperaturas absurdas, né? Fazendo com que não se mantenha no a temperatura não se mantenha no planeta. Aqui não, a gente tem um cobertor de gases que permitem que o Sol entre, aqueça a superfície do planeta e que quando o Sol vai embora, esse calor seja mantido aqui. E isso reduz a amplitude de variação de temperatura, o que possibilita a vida. Então, o efeito estufa é essencial para a vida. Agora, a gente fala muito do efeito estufa como uma coisa ruim, né? Por quê? Porque como as atividades humanas têm lançado um excesso de gás carbônico na atmosfera, esse efeito estufa está sendo exacerbado. Então, isso está aumentando a média de temperaturas do planeta. E quais são as atividades humanas que fazem isso? A queima de combustíveis fósseis é uma coisa clássica. O combustível fóssil é o carbono retirado da atmosfera por seres vivos e preso dentro de uma rocha. Tá? O que o ser humano faz? Ele vai lá, tira aquilo da rocha e queima. Então ele lança esse gás carbônico na atmosfera. E aí isso faz com que o efeito estufa aumente. Tá? Por isso, e aí é o problema, o efeito estufa aumentado por atividades humanas, e não o efeito estufa propriamente dito, porque ele é essencial para a vida. Se ele não ocorresse, não teria como ter vida aqui, né? Não, pelo menos não a vida do jeito que a gente conhece. E aí a ecologia trata disso. Esse é um dos assuntos da ecologia, tá? Então, o que é essa ecologia? O nome ecologia vem do grego, eco, que vem de oikos, né? E logia, que vem de logos. Então, oiko é casa, logos é estudo. Então, seria o estudo da casa. Ecologia foi conceituado como a ciência que estuda as relações dos seres vivos entre si e deles com o meio ambiente. Então, quando a gente está falando de ecologia, eu estou estudando alguma coisa desse universo aqui. Ou das relações, por exemplo, dessa espécie de árvore com o solo. Então, é desse ser vivo com o ambiente onde ele vive. Ou se não, dessa espécie de árvore com as aves. É a relação entre os seres vivos. Ou então, a relação entre os indivíduos dessa espécie de ave. Ou se não, o efeito do ser humano nessa espécie de borboleta, né? Então, quando eu falo de ecologia, eu estou falando de interação. É sempre a interação ou dos seres vivos entre si ou dos seres vivos com o meio ambiente onde ele vive. Isso torna a ecologia uma ciência relativamente complexa, porque ela não vai usar só conceitos de biologia, que é o que a gente espera, né? Ela vai usar conceitos de física, como questões de temperatura, por exemplo. Ela vai usar conceitos de química, como a presença de um determinado poluente, e até de ciências econômicas e sociais, por exemplo, a presença de um determinado grupo de humanos afetando a população de antas de uma região do Pantanal, tá? Então, ela está tratando questões sociais e econômicas, o efeito da criação de gado na Amazônia, né? Isso tudo está aqui no universo da ecologia. Então, além da relação dos seres vivos entre si com o meio ambiente, a gente fala também da relação entre a humanidade, os seres vivos e o planeta. E ela é bastante importante para que a gente consiga entender quais os impactos ambientais que a atividade humana pode causar nos ecossistemas, nos habitats, né? E nas espécies de animais, plantas, fungos e etc. Certo? Tá tranquilo até aqui? Tranquilo. Bom, a ecologia, ela vai tratar da biosfera. O que é a biosfera? É o conjunto de regiões terrestres onde há seres vivos. E isso, até onde a gente sabe, vai de até 11 mil metros abaixo da superfície marinha até 7 mil metros acima
da superfície do mar, né? Então, ao longo de todos esses 16 mil metros aqui, a gente sabe que tem vida. E essa aqui é a biosfera. 16 mil metros de altitude, né? De lá do fim, do fundo do oceano até o mais alto que algumas espécies chegam no ar, tá? Bom, no passado, a Terra era muito diferente do que é hoje. Vocês já devem ter ouvido lá na Biologia 1 sobre o surgimento da vida, atmosfera primitiva, resfriamento, o surgimento da Terra, processo de resfriamento, surgimento dos mares, etc. De forma muito resumida, a Terra no passado tinha alta temperatura, não tinha água líquida e tinha uma atmosfera primitiva que era muito diferente do que a atmosfera que a gente tem hoje. Com o resfriamento, há cerca de 3,5 bilhões de anos, surge a vida. E aí a gente, como ciência, divide o nosso planeta em algumas regiões. Primeiro a litosfera, que são as rochas e o solo, tá? Não tem ser vivo aqui. A hidrosfera, que é só a água, né? Os corpos d'água. A atmosfera, que é a parte do ar, dos gases que rodeiam a Terra. E a biosfera, que são os seres vivos que permeiam todas essas outras esferas, né? Então, além dos seres vivos estarem presentes em todas essas esferas, eles as modificam. Por exemplo, a presença de oxigênio na nossa atmosfera, na atmosfera primitiva, ele não existia. Mas com o surgimento dos seres autotróficos, o oxigênio é gerado e aí ele passa a existir na nossa atmosfera, o gás oxigênio, né? Então a biosfera é o conjunto de regiões terrestres onde há seres vivos. Tranquilo com a biosfera? Todo mundo entendeu? Tranquilo. Outro conceito importante da ecologia é o conceito de população ou populações. Alguém consegue arriscar o que quer dizer população? O que significa população? Vamos ver aqui. Vou convocar alguém. Bernardo. O que é uma população, Bernardo? Não? Ele tá no chat, Pessoal, professor. é? Conjunto de seres vivos de uma mesma espécie. Sim, só um detalhe. É o conjunto de seres vivos de uma mesma espécie vivendo em um local em comum, tá? A gente não fala população de Campo Grande? O que é a população de Campo Grande? É o grupo de seres humanos que vive na cidade de Campo Grande, que é diferente da população de Dourados, que é diferente da população de Porto Alegre, né? Então, cada região tem a sua população. Pode acontecer de várias populações viverem em um mesmo local. Então, quando eu junto várias populações de espécies diferentes em um mesmo local, eu passo a ter o que a gente chama de comunidade, tá? Então, aqui ó, tem as garças, o cervo, cabeça seca, o tuiuiu, peixes aqui no lago, as plantas. Então, o conjunto dessas populações estão formando aqui uma comunidade, ok? Então, uma comunidade, quando a gente está falando de ecologia, tem que obrigatoriamente conter mais de uma espécie, tá? Se é uma espécie só, é população. Quando eu junto essa comunidade de seres vivos com as coisas não vivas, né? Então aqui a areia, a água, o ar, né? A radiação solar, eu tenho um ecossistema, ok? Todo mundo entendeu o que é população, o que é comunidade, o que é ecossistema? Bom, eu vou tomar isso como um sim. Sim. Então, a população, olha lá, conceito importante que vocês podem anotar de repente para que mais para frente vocês não esqueçam. População, conjunto de indivíduos de uma mesma espécie vivendo em um determinado local, tá? Comunidade, conjunto de populações de um determinado local. Ecossistema, é a unidade
de comunidades biológicas e fatores abióticos que interagem em um sistema estável. Tá? Então, o ecossistema junta fatores abióticos e fatores bióticos. Então, como que a vida está se organizando agora aqui para a gente? Bom, primeiro a gente começa num átomo que não é um ser vivo. Esse átomo pode se juntar com outros átomos e formar uma molécula. Essas moléculas podem formar organelas que juntas formam uma célula. Essas células se juntam e se especializam, formam um tecido. Alguns tecidos se juntam, formam um órgão. Esses órgãos se juntam e formam um sistema. Os sistemas se juntam e formam um organismo. Vários organismos de uma mesma espécie em um local, população. Várias populações em um local, biocenose ou comunidade. A comunidade em um local com seus fatores abióticos, a gente tem os ecossistemas. Quando eu junto vários ecossistemas aos biomas, e a junção de todos os biomas da Terra formam a biosfera. Entendida essa organização hierárquica? Vai aumentando a complexidade, vai aumentando o número de fatores, tá? Próximo conceito, habitat. Habitat é o ambiente em que vivem determinadas espécies ou comunidades biológicas. É caracterizado por suas propriedades físicas e bióticas, tá? Então, uma praia tem areia, tem água, tem sol, né? Praticamente não tem sombra, só vegetação rasteira, onda, maré, correnteza. E aí os seres vivos que vivem ali, corais, peixes, algas, plantas, né? Tudo isso formando esse habitat. As espécies apresentam adaptações ao habitat. Aqui na praia, todo mundo conhece praia? Já foram em praia? Débora, já foi em Geralmente praia? menos, já. Nunca foi? Já foi, Daniele? Já. Na praia, lá na praia, tem sapo? Não, Nunca viu, não. né? Um sapo lá. Por que será? Porque não é o habitat deles. Não é o habitat deles. Por que, que não é o habitat deles? Vamos pensar, por que, que um sapo não pode viver na praia? Porque é muito salgada a água. Ah, primeiro, a água é salgada. O que, que pode atrapalhar para o sapo esse negócio da água ser salgada? Porque queima ele em grande parte. O sapo faz o que a gente chama de respiração cutânea, ou seja, ele usa a superfície da pele para fazer trocas gasosas com o ambiente. Essa pele tem que ser mantida constantemente úmida. Se ela entra em contato com sal e aí em um lugar que não é sombreado, né? O que, que vai acontecer? Essa pele vai queimar, né? Não vai funcionar mais para trocas gasosas. Então o sapo não vai conseguir viver lá, tá? Mas na praia tem outros animais, como caranguejos, por exemplo. Os caranguejos estão lá de boa, é o lugar deles, né? Eles estão adaptados àquela vida, àquele local, né? Um peixe de água doce, se colocar na água salgada, boa parte, ou a maior parte deles morre, né? A mesma coisa se eu tirar um peixe de água salgada e colocar na água doce, a maior parte deles vai acabar morrendo, né? Então, as espécies apresentam adaptações para viver naquele determinado tipo de habitat. E elas não ocorrem em outros habitats. A não ser que seja uma espécie muito generalista. O que, que significa isso? Que é uma espécie que consegue viver em vários tipos de habitat. Quer um exemplo? Eu, por exemplo, trabalhei na minha monografia, na minha dissertação, na minha tese, eu sempre usei os gambás de orelha branca como um modelo biológico para testar minhas hipóteses em ecologia, tá? Então eu ia lá, capturava os gambás, etc. Eu capturei gambá em Curitiba, lá no sul do Brasil, capturei gambá aqui, já vi gambá lá na região da Amazônia. Quer dizer, tem gambá praticamente no Brasil todo. E eles vivem em praia, eles vivem no frio, eles vivem no calor, eles vivem no chão, eles Professor, vivem em mosca é um cidade. exemplo? Mosca é outro exemplo, né? São animais generalistas, tá? Eles não apresentam especializações a um habitat que impedem
que eles ocorram em outro habitat, ok? Então, eles são generalistas no que diz respeito a habitat. Beleza? Mas, de forma geral, as espécies apresentam especializações a um determinado tipo de habitat. Tranquilo? Tranquilo. Outro conceito importante em ecologia é o nicho ecológico. Então, o nicho ecológico é o conjunto de condições necessárias à manutenção de uma determinada espécie em um habitat. Por exemplo, os tipos de alimento que eles utilizam, as condições para reprodução, o local de moradia, os hábitos que ele tem, os inimigos naturais que ele pode ter e as estratégias de sobrevivência que ele desenvolve. Então, é um animal que se alimenta de Então eu castanha. acertei. Acertou. É um animal que se alimenta de castanha. Quer dizer, se ele estiver num lugar onde não tem castanha, ele vai conseguir viver lá? Não. Não, tá? Então, o habitat tem que ter essa condição necessária para a vida dele. É um animal que só se. É uma planta, por exemplo, a macieira. Sabem a árvore que dá maçã? Vocês já viram macieira aqui em Campo Grande? Eu nunca vi. Nossa, professora, eu nunca vi. Pois é. Pode até ter. Ela até cresce bem, tal. Mas, de forma geral, ela não vai florir e não vai dar frutos. Por quê? Porque a macieira, para florir, ela precisa de um estímulo, que é frio. Então tem que ter uma estação fria muito marcada, que ao acabar essa estação fria, vai dar um start, um estímulo para que a árvore da maçã, a macieira, solte flores e depois os frutos. Isso é uma condição para a reprodução da maçã. Então, se ela está num lugar que não tem uma estação fria marcada e legal, assim, bem fria, ela não produz frutos. Então, isso é uma condição ambiental que determina um nicho dessa macieira, tá? Diferente da banana. Bananeira, por exemplo, se você plantar aí no fundo da sua casa, ela vai produzir banana. Porque esse habitat aqui, Campo Grande, apresenta as condições, né, o conjunto de condições necessárias para a manutenção da bananeira, tá? Então, lá, quando eu estou falando do nicho ecológico, vamos pensar no veado aqui. Eu estou falando dos locais de reprodução, dos predadores, dos parasitas, do que ele come, como ele bebe água, qual é a temperatura que ele gosta. Então, isso tudo é o nicho ecológico. Então, o nicho ecológico refere-se à posição funcional de um organismo em seu ambiente. Compreende seu habitat, suas atividades e os recursos que ele obtém. Ou seja, todas as ações típicas de uma espécie no ambiente em que vive. Por exemplo, quando eu falo, a onça é carnívora, o que eu estou falando para vocês? Eu estou falando o nicho alimentar da onça. Agora, a onça é um predador. Também estou falando do nicho. Ele é um predador. Tá? É uma das funções que aquele ser vivo desenvolve naquele ambiente. Nicho é um conceito um pouco mais abstrato, né? Como é que ficou na cabeça de vocês aí? É o conjunto de Tranquilo? informações. Né? Quando eu trato de nicho, e se eu tenho no mesmo local duas espécies que têm nichos muito parecidos, essas espécies elas podem entrar em competição, tá? E essa competição pode ser tão forte que pode levar à exclusão de uma das espécies. Se o fator pelo qual elas competem for limitado. Então imagine que eu tenho folhas de bananeira limitado no ambiente e eu tenho duas espécies que se alimentam de folha de bananeira. Se elas
não derem um jeito nessa competição, pode acontecer de uma das espécies excluir a outra, se essa espécie for um pouquinho mais eficiente na obtenção de folha de bananeira do que a outra. Quando isso acontece, a gente chama isso de exclusão competitiva. E a exclusão competitiva, ela acontece por uma sobreposição de nicho. Então, quando dois seres vivos têm nichos muito parecidos, eles vão entrar em competição. E aí pode acontecer três tipos de possibilidades. Pode acontecer a extinção de uma das espécies, a expulsão de uma das espécies daquele habitat, ou a mudança de nicho ou a adaptação de uma das espécies. Um exemplo clássico é um experimento que é feito com paramécios. Então, tendo culturas isoladas de paramécio, Paramécium aurelia e Paramécium caudatum, eles se desenvolvem bem nessas culturas isoladas e conseguem sobreviver nessa cultura tranquilamente, né? A população atinge um patamar aqui que é o que a cultura consegue suportar e ela fica estável. Agora, quando eu junto na mesma cultura as duas espécies, a Paramécia aurelia é muito mais eficiente e acaba excluindo a Paramécia caudatum. Por quê? Por competição. A Paramécia aurelia come Paramécia caudatum? Não, não come, não é uma presa. Mas então por que, que a caudatum some? Porque nesse ambiente a aurélia é mais eficiente em conseguir o alimento e o alimento é um fator limitado no ambiente. Então ele acaba que a caudatum é excluída. Entenderam? Sim. Outro exemplo aqui, esses desenhos com aves. Então eu tinha lá no habitat uma ave da espécie amarela, tá? E aí que se alimentava dessas frutinhas. E essas frutinhas, elas estavam presentes nesse habitat. Podiam estar no chão, no tronco da árvore ou na copa. Em um determinado momento, chegou uma espécie de ave vermelha. Essa espécie de ave vermelha também chegou se alimentando da mesma frutinha em todos esses três locais. Só que há um número limitado de árvores que dão essa frutinha preta nesse habitat. E a presença dessa frutinha preta é limitada também, não é infinita. O que acontece aqui nesse caso? A ave vermelha, ela se adapta para consumir apenas as frutas no tronco da árvore. Já a ave amarela, ela se adapta para consumir as frutas ou na copa da árvore ou no chão. Então, quer dizer, dessa forma, elas amenizam a competição e elas conseguem dividir o recurso. E as duas se mantêm naquele habitat. Beleza? Beleza. Vocês querem um exemplo interessante aqui da nossa região? As araras. A gente tem duas espécies de arara aqui, né? Arara azul e arara vermelha. E elas têm hábitos muito parecidos, né? Então, elas fazem ninhos em oco de árvores, palmeiras, etc. Se alimentam de frutos mais duros, né? Tipo coquinhos, castanhas e tal. A lógica, se esses fatores são limitantes, é que uma excluísse a outra. Mas as duas conseguem ocorrer aqui, né? Por quê? Porque a arara vermelha ela é um pouco mais resistente à urbanização. Então ela está em locais de mais movimento, com carro, iluminação pública, nas casas, etc. A arara azul ela é um pouco mais exigente no que diz respeito à urbanização. Ela vai preferir os fragmentos florestais que ainda estão presentes na cidade.
Então a gente vai encontrar arara azul lá no Parque das Nações, no Parque dos Poderes, né? Em locais mais vegetados, né? Sem tanta, com alguma redução no nível de urbanização. Então as duas vivem em Campo Grande porque elas se especializaram, né? Ou tiveram essa possibilidade de dividir o local onde vivem, tá? Outro exemplo, tem inseto pra caramba no mundo, né? Um monte. E os insetos, de forma geral, boa parte come coisas muito parecidas, né? E tem populações gigantescas. Vocês lembram quando os gafanhotos estavam invadindo lá o sul do país, estavam ameaçando as plantações e tal? Então, como é que pode, né, uma população tão grande de gafanhoto não ter competição dentro da população e ela continuar crescendo? Uma das formas que os insetos acharam para reduzir essa competição intraespecífica, né, dentro da espécie, é ter larvas. Então, as larvas, elas de forma geral, se alimentam de coisas diferentes do que o adulto. Então, ao invés de ter um número limitado de adultos e jovens, eu posso ter uma grande população de jovens, porque eles estão se alimentando de outra coisa, e uma grande população de adultos, que eles vão se alimentar de outra coisa. E isso vai reduzir a competição dentro da espécie, tá? E permitir populações gigantescas, como aquela nuvem de gafanhotos que estava chegando lá no sul do país. Então, voltando para as nossas questões, alguém ficou com alguma dúvida nesses conceitos de ecologia? Tranquilo? Então, agora vocês vão conseguir responder as questões, né? Então, a gralha do cerrado é uma espécie de ave que tem um característico topete frontal alongado, plumagem azul escura, parte posterior do pescoço e garganta pretos, barriga e ponta de cauda brancas. Alcança até 35 centímetros de comprimento, é uma espécie onívora e sua ampla dieta inclui frutos, insetos, sementes, pequenos répteis e ovos de outras espécies de aves. Então, além das características morfológicas do animal, a descrição da gralha do cerrado diz respeito ao seu habitat, ao seu ecótopo, ao seu nível trófico, ao seu nicho ecológico ou ao seu ecossistema. Qual que vocês acham que é a resposta correta? Nicho ecológico. Nicho ecológico. Bem. Outra questão. Pesquisadores delimitaram unidades evolutivas significativas, UES, de 5 espécies pertencentes a diferentes grupos de vertebrados, distribuídos em 8 áreas distintas, como mostra o quadro. Cada UES representa uma população isolada histórica e geneticamente diferenciada e apresenta prioridade para a manutenção e conservação. Considerando a área 4, a espécie que terá prioridade na estratégia de conservação pertence a que grupo? Aves. Então vamos ver na área 4 aqui. Ó. Nas aves, tem a UES3. A UES3 ocorre nos outros hábitats? Sim, ocorre em mais 2 hábitats. Anfíbios. Anfíbios está aqui na área 4 como a UES4. A UES4 ocorre nas outras áreas? Não. Não. A UES4 é exclusiva da área 4. Tudo bem? Roedores. UES3. A UES3 ocorre em outras áreas? Ocorre. Sim. Ocorre ainda na área 1 e na área 8, certo? Lagartos. É a UES3. A UES3 ocorre em outras áreas? Ocorre. Ocorre na área 8. Morcegos. Ocorre a UES2. A UES2 ocorre em outras áreas? Ocorre na área 5 e na área 6. Então, quer dizer, dessas espécies, qual vocês acham que tem que ser prioridade para a área 4?
Anfíbios. Anfíbios. Por quê? Esse conjunto, essa população de anfíbios, ela não ocorre em nenhuma outra área. Então, nessa área aqui, para não perder essa espécie, eu preciso priorizar ela na conservação. Ok? Beleza. Pessoal, sobre ecologia hoje, era isso que eu tinha para mostrar para vocês. Eu vou pedir para vocês agora, para a gente finalizar, eu vou parar a gravação. Vamos lá. Tá. Agora, para a gente finalizar a aula, bom, eu sou suspeito, João, eu adoro ecologia, tá? Eu pensei em fazer até uma aula mais longa, tive que me segurar, acabou ficando aí com menos de uma hora, né? Mas eu acho que é bom, porque se a gente pensar em mais ou menos o que a gente conseguiria ver numa aula presencial, agora vocês teriam saído para o intervalo e depois vocês voltariam para. A gente faria uma atividade avaliativa, então é isso aí mesmo, tá? Então, pensando agora no passado, tá? Tem uma atividade avaliativa no EAD para vocês mostrar aqui. Eu vi que muita gente não viu, ainda não acessou. Eu não sei se é porque ainda tem bastante tempo, tá? Deixa eu apresentar. Olha lá. Estão vendo aí, ó? Aqui embaixo, ó. Tem a parte da aula de infecções sexualmente transmissíveis, tá? E aqui tá a atividade avaliativa, ó, das infecções sexualmente transmissíveis. Só teve 2 tentativas até agora, tá? Então vocês precisam fazer essa atividade antes de passar para ecologia, porque senão ela vai ficar para trás, vocês vão acabar esquecendo. Essa atividade de infecções sexualmente transmissíveis, ela vai ficar para já para o segundo bimestre, tá? O segundo bimestre vai ser ela e as atividades avaliativas de ecologia que eu vou passar para vocês, tá bom? Então aproveitem agora, ó, que sobrou um tempo da aula bom. Vão lá, dá uma assistida na aula de infecções sexualmente transmissíveis, que não é longa, tá? Façam uma revisão e aí respondam. Acho que são só 5 questõezinhas lá, é coisa rápida. Combinado? Ok. E aí, se tudo der certo, semana que vem a gente tá na aula presencial. Nossa, professora, eu quero muito, porque desde o primeiro semestre não teve um grupo que não foi em laboratório e o outro foi. Eu sou do grupo que não foi no laboratório de biologia. Nossa, tá gravando ainda. Eu achei que eu tinha parado a gravação. Deixa eu interromper aqui. Então,